Oi, vou falar sobre alguns pontos aqui que são pontos fundamentais para a fé da igreja, pontos fundamentais essenciais que embasam o que a igreja deve crer. Esses pontos não são secundários. Não é sobre algum desdobramento histórico que não tem implicação na salvação, mas são pontos que identificam a fé cristã, que caracterizam a fé cristã. E é comum dizer, desde a Reforma, que a doutrina da justificação pela fé é o coração da Escritura, é o coração do Evangelho. Você crê em Cristo, você crê que você é salvo exatamente pela fé, necessariamente por ela. Então, desta doutrina, a gente pode ter alguns desdobramentos para que a gente forme alguns tópicos sobre a fé da igreja. Então, a doutrina da justificação, ela é essencial e ela embasa algumas questões. Então, eu vou enumerar aqui, vou citar algumas, pelo menos cinco pontos que decorrem desta verdade, que é a doutrina da justificação pela fé. E através desses pontos, essa doutrina ela pode ser melhor entendida, o que ela é e a que ela leva, e o que está necessariamente relacionado a ela. Então, alguns pontos que está relacionado à doutrina da justificação, que ela exige que esse ponto exista e seja levado em conta na nossa fé, é a questão da doutrina do pecado e das suas consequências. A doutrina da justificação pela fé, ela só se torna necessária e fundamental para nós, para a nossa fé, porque nós somos pecadores e nós precisamos da justiça de Deus. Nós precisamos da salvação. Então, a doutrina do pecado e de suas consequências, ela nos mostra que nós estamos perdidos se nós não estamos em Cristo, os salvos, os justos. Ela é fundamental, a doutrina do pecado, porque é através dela que a gente tem consciência de que temos que chegar-nos a Deus. Se nós não tivermos essa conscientização, desse conhecimento em relação ao pecado, nós nunca vamos saber que precisamos de Cristo. As pessoas que vivem sem conhecer que são pecadoras, sem reconhecer, elas não sentem a necessidade, elas não enxergam a necessidade de ir a Cristo. Então, a doutrina da justiça pela fé, ela automaticamente mostra que devemos reconhecer os nossos pecados. Ela em si não é isso, mas ela mostra que ela só existe porque o ser humano é pecador. Através da consciência no pecado, a conscientização, a gente sabe que diante da lei nós somos condenáveis. E essa conscientização do pecado, ela deve nos fazer entender isso, que nós somos condenados diante de Deus por nós mesmos, mas também ela nos deve levar a uma sede. Ela deve nos levar, claro, através do Espírito Santo, a uma sede pela justiça de Deus, mediante a fé, para ser justificado por Deus. Então, ela envolve uma sede pela remissão dos pecados, e isso é fundamental.
questão da doutrina do pecado e de suas consequências. Jesus mesmo disse que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados. Como nós vamos pregar arrependimento se nós não reconhecemos que o homem precisa do perdão e reconhecer que é pecador? E como o homem que ouve falar de Cristo, que precisa da salvação, ele vai correr para Cristo se ele não entende que ele é um pecador? Isso ilustra a parábola do fariseu e do publicano em Lucas, que ele fala que o fariseu orgulhoso não se humilhou diante de Deus. Ele não desceu justificado, ele não saiu dali justificado. Mas o publicano nem ousava levantar a cabeça, se humilhou diante de Deus e reconheceu que era um pecador. E esse alcançou a graça de Deus por causa da fé. Então ele reconheceu que ele era um pecador. Só existe a fé, só pode existir a fé salvadora num coração contrito e quebrantado. Isaías 66, 2. O homem para quem olharei é este. O homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, o que treme da minha palavra. E Isaías 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e espírito oprimido. E outros salmos e outros textos da palavra de Deus falam dessa verdade, de que Deus, ele concede graça aos que têm o coração contrito e quebrantado. Salmo 51, que é a oração de Davi, dentre outros. Deste modo, com muita justiça, classificamos a doutrina do pecado entre as doutrinas fundamentais das Sagradas Escrituras. Mas temos outro ponto aqui: a doutrina da pessoa de Cristo. É fundamental conhecer, porque como nós vamos identificar Cristo, como nós vamos organizar nossa fé, ter um ponto central, se o alvo dela não estiver bem definido. Se nós entendermos Cristo como várias coisas, como muitos na época dele, uns entendiam que ele era João Batista, outros que ele era Elias, ou alguns dos profetas. E Jesus repudiou esse pensamento. Jesus, ele se dirigiu aos seus discípulos: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Isso porque Jesus não era meramente um profeta apenas. Ele não era um homem. A afirmação de Pedro, que disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo, em Mateus 16, fala que Jesus ele aprovou essa afirmação porque ele não é apenas homem, mas ele é da essência divina. Filho de Deus, ele é da mesma essência de Deus. Ele parte de Deus. E essa doutrina, ela expressa quem é Jesus: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Alguns racionalistas negam a divindade de Jesus, porque se você está enxergando ali um homem, como você vai provar tocando nele que ele é divino? Mas ele falou isso, as obras dele identificavam, e esta é a verdade, que Jesus, ele é do céu. Jesus, ele não é apenas totalmente homem, mas ele é totalmente Deus também. Ele tem totalmente a essência divina. Crer nas duas naturezas de Jesus é tão importante quanto crer na Santíssima Trindade, visto que Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Então a doutrina da pessoa de Cristo, ela requer isso: conhecer o que a Escritura diz a respeito de Jesus.
Aquele que está pelo Espírito, ele diz que Jesus é o Senhor. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito. Então não tem como a gente, pelo Espírito Santo, negar a pessoa, quem é a pessoa de Jesus. Temos vários textos que expressam isso, como João 1, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória. O primeiro capítulo também da primeira epístola de João, com as nossas mãos tocamos, com os nossos olhos vimos o Verbo da vida. Então essa doutrina da pessoa de Cristo é fundamental, porque se ele não for verdadeiramente homem, ele não poderia morrer. Se ele apenas tivesse uma aparência humana, mas não fosse homem, ele não poderia morrer. Então não poderia tomar o lugar do homem para assim levar os pecados. E se ele não fosse totalmente Deus, ele não poderia dar salvação, ele não poderia ter o poder em si, nele mesmo, de ressuscitar dos mortos, porque ele mesmo deu a vida e tomou, ele teve o poder de ressuscitar, ele carregou toda a justiça, carregou a ira de Deus, e assim ele aplacou ela perfeitamente, não de modo passageiro, mas perfeito. Isso indica que a sua divindade ela é verdadeira. Mas existe outro ponto, outra doutrina aqui que eu vou falar, que é a terceira agora, que é a da satisfação vicária. Nós não podemos crer na justificação pela fé se não entendermos a doutrina da satisfação vicária. Que Jesus, ele na cruz substituiu pecadores. Então, a salvação, ela é pela substituição de Cristo. Então, nós não temos nenhum mérito, nós não podemos fazer nada. Como diz a Escritura, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então ali, Jesus se ofereceu pelos pecados. No lugar de Cristo, dessa expiação, muitos colocavam a atenção em obras, ou em preces, em tipos de penitência que parecia substituir a expiação vicária, a satisfação vicária de Cristo. Mas a verdade é que ela é suficiente. Então nós não podemos procurar remissão dos nossos pecados em nada, nem nas obras, nem em nada, além a não ser a satisfação vicária de Cristo. Outro ponto aqui, um penúltimo ponto que eu vou destacar, a doutrina da palavra de Deus. Então, para uma fé ela ser pura, para uma igreja ser verdadeira, para expressar realmente a doutrina cristã, deve-se ter em mente a doutrina da palavra de Deus, que ela expressa totalmente o Evangelho. A doutrina que os apóstolos pregavam. E tem vários textos, que Paulo fala sobre a Escritura, que ela é suficiente. Pedro também, que ela é inspirada por Deus, que ela não é humana. E a pregação ela não está fundamentada em sabedoria humana, mas no poder de Deus. E a pregação da Escritura. Então, você negar a Escritura, você está negando o Evangelho, porque a Escritura testifica do início ao fim sobre a obra de Cristo, a salvação. Por último, eu vou falar aqui da doutrina da ressurreição. Negar a doutrina da ressurreição é negar o Evangelho.
e, consequentemente, negar a justificação pela fé. Porque a ressurreição, ela mostra que a obra de Jesus na cruz, ela foi aceita por Deus. Por isso, Deus ressuscitou, dando o poder a ele de Senhor de todas as coisas, Senhor legal de todas as coisas, porque ele levou os pecados, então ele ganhou autoridade para realmente perdoar. A ressurreição, ela é este selo da vitória de Cristo. Da vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado. E não só a ressurreição de Cristo, mas unida a ela a ressurreição futura de todas as pessoas, especialmente dos crentes, dos cristãos. Em 1 Coríntios 15, Paulo fala que negar a ressurreição é desprezar a fé. Então, esta é outra doutrina fundamental. Então, se nós, na nossa fé, enfatizarmos estes conceitos, nós estamos indo bem e com a fé muito bem direcionada, de acordo com a Escritura. Então, são esses pontos que eu queria destacar aqui. E até a próxima. Eu segui aqui, bom até eu dizer que eu segui alguns pontos aqui do livro Dogmática Cristã, volume 1, do John Miller. Então esse é uns tópicos que eu estava estudando aqui, que é importante eu falar também. Até a próxima.